Sou Abdul Rahman Mohamed, conhecido como Russo, e hoje vou falar sobre defesa pessoal militar, técnicas e princípios para situações de alto risco. Quando se fala em defesa militar, muita gente imagina golpes secretos, técnicas mortais e soldados capazes de vencer qualquer adversário. Mas a realidade é bem diferente. Não existe técnica mágica. Não existe invencibilidade. E nenhuma sequência ensaiada consegue prever tudo o que pode acontecer numa situação real. A defesa pessoal militar é construída sobre princípios simples: perceber o perigo, manter o controle, proteger a equipe, preservar os equipamentos, interromper a ameaça e continuar cumprindo a missão. Cardinal defesa militar não é competição. O combate esportivo acontece num ambiente controlado. Existem regras. Árbitro, categoria de peso, tempo determinado, área preparada e atendimento médico próximo. Numa situação militar, o ambiente pode ser escuro, apertado, irregular e desconhecido. O militar pode estar cansado, carregando equipamentos, utilizando capacete, colete e outros materiais que limitam seus movimentos. Também pode haver mais de uma ameaça: objetos espalhados, veículos, paredes, escadas e pessoas que não participam do confronto. Por isso, a defesa militar não procura movimentos bonitos, procura ações simples que possam funcionar sob pressão. Cardinal. A primeira técnica é a consciência. Antes do contato físico, existe a observação. O militar precisa perceber mudanças no ambiente. Uma pessoa que esconde as mãos, um movimento repentino, uma aproximação fora do normal, uma saída que foi bloqueada, um local onde alguém pode se esconder, ou um comportamento diferente dentro de uma multidão. Isso é consciência situacional. Não significa viver em pânico. Significa observar sem ficar distraído. A pessoa que percebe o risco antes possui mais tempo para decidir. Quem percebe tarde normalmente precisa reagir com pressa. E decisões apressadas aumentam a possibilidade de erro. Cardinal, distância e posicionamento. A distância é uma das ferramentas mais importantes da defesa pessoal. Quanto mais próximo alguém está, menor será o tempo para reagir. Por isso, sempre que possível, o militar procura manter uma posição que permita enxergar as mãos, os movimentos e as possíveis rotas de saída. Também precisa evitar ficar completamente cercado ou preso contra paredes e objetos. A posição corporal deve permitir movimentação. Os pés não podem ficar cruzados. Os joelhos permanecem levemente flexionados. As mãos ficam preparadas para proteger, controlar ou operar os equipamentos necessários. Uma boa base ajuda a evitar quedas e permite mudar rapidamente de direção. Cardinal, comunicação. Em operações militares e de segurança, a voz também é uma ferramenta. Comandos claros podem interromper uma aproximação, organizar a equipe e reduzir confusões. As ordens precisam ser curtas e compreensíveis. Pare. Mostre as mãos. Afaste-se. Fique onde está. Quando todos gritam coisas diferentes, ninguém entende o que deve fazer. A equipe precisa conhecer previamente seus comandos e sinais. Comunicação também evita que dois integrantes tentem realizar ações incompatíveis ao mesmo tempo. Num ambiente de alto risco, alguns segundos de desorganização podem causar consequências graves. Cardinal. Controlar o medo. O medo é uma reação natural. O corpo acelera a respiração. Os músculos ficam tensos. A visão pode se concentrar demais num único ponto. E a pessoa corre o risco de ignorar tudo o que acontece ao redor. O treinamento militar procura reduzir esse efeito por meio de repetição e exercícios progressivos. O objetivo não é eliminar completamente o medo. É ensinar a pessoa a continuar pensando mesmo com medo. Respirar. Observar, seguir o procedimento e não agir apenas por impulso. Coragem não é ausência de medo, é capacidade de cumprir a ação necessária sem deixar que o pânico controle todas as decisões. Cardinal, proteção da cabeça e equilíbrio. Quando a distância desaparece e acontece o contato físico, a prioridade é proteger as áreas vulneráveis e manter o equilíbrio. O queixo permanece baixo, os braços protegem a cabeça e o tronco. A base se abre para dificultar quedas. O militar precisa evitar inclinar-se excessivamente para frente ou para trás. Quem perde o equilíbrio perde mobilidade.
E quem perde mobilidade pode deixar de proteger a si mesmo, a equipe e os equipamentos. Antes de tentar qualquer técnica de controle, é preciso recuperar uma posição estável. Cardinal, cardinal, defesa contra agarramentos. Agarramentos podem acontecer quando alguém tenta impedir a movimentação, retirar um equipamento ou derrubar o militar. O erro mais comum é disputar força diretamente. Se o agressor for maior ou estiver numa posição melhor, tentar puxar ou empurrar com força pode não funcionar. O princípio é utilizar base, movimento e alavanca. O militar procura controlar os braços do agressor, ajustar o próprio posicionamento e recuperar um ângulo seguro. O objetivo não é permanecer numa luta longa, é impedir que o agressor controle seus movimentos, criar espaço e voltar a uma posição em que possa observar o ambiente. Técnicas de torção ou manipulação articular exigem treinamento presencial. Executadas de maneira errada, podem falhar ou provocar lesões graves. Cardinal, cardinal, controle em curta distância. Na curta distância, pode ser necessário controlar a postura e os braços da outra pessoa. Isso pode envolver o clinch, controles de cabeça, pegadas nos braços e pressão corporal. Mas o controle precisa ter objetivo. Pode servir para impedir golpes, evitar que alguém alcance um objeto, manter uma pessoa no local, ou permitir que outro integrante da equipe auxilie. Não faz sentido agarrar alguém e permanecer parado sem saber o que fazer em seguida. Toda ação precisa levar a um resultado: afastar, controlar, conter, proteger ou sair. Cardinal, cardinal, trabalho em equipe. Uma das maiores diferenças entre a defesa civil e a militar é o trabalho em equipe. O militar não deveria agir como se estivesse sozinho quando possui companheiros próximos. Enquanto um integrante controla a ameaça, outro pode observar o ambiente, outro pode afastar pessoas, outro pode prestar apoio ou realizar a comunicação. A equipe também precisa evitar o excesso de pessoas tentando agarrar o mesmo indivíduo sem coordenação. Isso cria confusão e pode abrir espaço para outras ameaças. O treinamento deve definir funções: quem controla, quem protege, quem observa e quem comunica. A defesa militar não é uma apresentação individual, é uma ação coordenada. Cardinal, cardinal permanecer em pé. Em muitas artes marciais, a luta no chão é uma parte importante do treinamento. Mas, numa situação de alto risco, permanecer no chão pode ser extremamente perigoso. O militar pode perder a visão do ambiente, pode ficar preso pelos equipamentos, pode ser atacado por outra pessoa, ou ter dificuldade para voltar a utilizar seus recursos. Por isso, o treinamento deve ensinar a evitar quedas, recuperar a base e levantar com segurança. Quando uma queda acontece, a prioridade é proteger a cabeça, criar espaço e retornar à posição em pé. O chão pode ser utilizado quando necessário, mas não deveria se transformar num lugar confortável. Cardinal, cardinal, retenção de equipamentos. Numa aproximação física, existe o risco de alguém tentar pegar equipamentos carregados pelo militar. Por isso, a retenção precisa fazer parte do treinamento. O primeiro princípio é perceber a tentativa rapidamente. O segundo é manter o equipamento próximo do corpo e evitar que o agressor consiga estender completamente seus braços. O terceiro é recuperar uma posição de controle e pedir apoio. Esse tipo de treinamento deve ser realizado somente com equipamentos próprios para instrução, sem munição real e sob supervisão rigorosa. Improvisar treinamento de retenção pode provocar acidentes fatais. Cardinal ameaças com armas, situações envolvendo facas, armas de fogo ou objetos improvisados possuem risco extremamente alto. Nenhuma defesa desarmada oferece garantia. Contra uma arma, uma técnica que funciona durante uma demonstração pode falhar diante de velocidade, surpresa e resistência. A primeira opção deve ser evitar o confronto, utilizar cobertura, criar distância e buscar apoio. Uma tentativa de desarme só deve ser considerada quando não existe saída segura e o perigo é imediato. Mesmo assim, precisa ser treinada presencialmente por profissionais qualificados. Vídeos não substituem treinamento. E coragem não torna uma técnica infalível. Cardinal, cardinal, uso proporcional da força-defesa pessoal militar não significa utilizar sempre a maior violência possível. A resposta depende da missão, do ambiente, da ameaça e das regras aplicáveis. Em determinadas situações, a pessoa precisa ser afastada. Em outras, contida.
em outras, detida. A força deve parar quando a ameaça deixa de existir. Continuar atacando alguém que já está controlado pode representar abuso e comprometer toda a operação. Disciplina significa possuir capacidade de agir, mas também saber quando parar. O verdadeiro profissional não perde o controle porque ficou com raiva. Cardinal. Primeiros socorros. Sobreviver a uma situação de alto risco também exige saber prestar os primeiros socorros. Depois que o ambiente estiver seguro, podem existir ferimentos, sangramentos ou pessoas desacordadas. O militar precisa saber acionar apoio médico, avaliar rapidamente a situação e utilizar apenas procedimentos para os quais foi treinado. Em emergências graves, controlar sangramentos e garantir a segurança do local pode ser tão importante quanto qualquer técnica de combate. Vencer o confronto e perder uma pessoa por falta de atendimento básico não representa uma missão completa. Cardinal, treinamento progressivo. A defesa militar precisa ser treinada em etapas. Primeiro, o aluno aprende o movimento lentamente. Depois, trabalha com resistência controlada. Em seguida, entram equipamentos, fadiga, ruído, pouca iluminação e tomada de decisão. Mas realismo não significa irresponsabilidade. Equipamentos de proteção, materiais de treinamento, inspeções e supervisão são indispensáveis. Treinar de maneira descontrolada pode retirar uma pessoa da operação antes mesmo de ela enfrentar uma situação real. O treinamento deve desenvolver confiança, não criar lesões desnecessárias. Cardinal, reflexão final. A defesa pessoal militar não é formada apenas por golpes. Ela reúne consciência situacional, distância, comunicação, controle emocional, equilíbrio, trabalho em equipe, uso proporcional da força e capacidade de prestar ajuda depois do confronto. A melhor técnica não é necessariamente a mais violenta. É aquela que resolve o problema, protege as pessoas e permite continuar a missão. O profissional preparado não procura conflito, mas também não fica paralisado quando precisa agir. Ele observa, decide, controla e responde com disciplina. Gostou deste conteúdo? Então deixe seu comentário, dê sua opinião e diga qual tema de defesa pessoal você gostaria de conhecer no próximo vídeo. Compartilhe este vídeo e siga nosso perfil para acompanhar mais histórias, técnicas e ensinamentos sobre artes marciais e defesa pessoal. Eu sou Abdul Rahman Muhammad, conhecido como Russo. Respeito aos profissionais das Forças Armadas. Respeito aos profissionais de segurança. Respeito aos instrutores. Respeito aos alunos. E respeito a todos que treinam para proteger vidas com disciplina, preparo e responsabilidade. Nos encontramos no próximo vídeo.